Que a graça e a paz de Cristo inunde seu coração, sua família, sua vida. Amém. Eu quero compartilhar uma palavra rapidinho no seu coração. E antes da leitura, eu quero falar algo que, nessa pergunta, talvez você está vivendo ela hoje, né? Me sinto vazio, estou vazio. Por que eu me sinto tão vazio? Talvez você olhe para a sua vida e você está vivendo a melhor época da sua vida. Na sua vida profissional, com a sua família está tudo ótimo. E mesmo assim você ainda se sente um vazio, você sente que falta algo. Você olha ao seu redor e você só tem que agradecer a Deus porque você tem tudo que você precisa, nada tem te faltado. E mesmo assim, isso tem te tirado a tua paz, tem te angustiado. Você está se sentindo vazio. E por que isso acontece conosco? Tenho certeza em afirmar isso para você que não é só você que está se fazendo essa pergunta. Todos nós passamos ou vamos passar por essa pergunta. E eu quero já deixar claro que existe sim um vazio dentro de cada um de nós, que somente o Espírito Santo preenche, somente a presença do Pai preenche, somente o Cristo no centro de nossas vidas preenche. Então, que você dê liberdade ao Espírito Santo para que Ele venha preencher qualquer vazio que existe dentro de você. Deixe Ele direcionar a sua vida e você vai viver o melhor tempo, nessa terra. Amém? Eu quero começar lendo em Mateus capítulo 7, versículo 7. Peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham e a porta será aberta para quem bate. E no meio desses questionamentos, de vazio, por que eu estou vazio? Por que eu fico tão vazio? Parece que Deus está longe, eu me sinto tão vazio. Eu quero trazer 2 pontos que nos fazem sentir vazio, nos sentir dessa forma. E o primeiro deles, lendo essa palavra, desde que nós conhecemos Cristo, nós entendemos que nosso Pai, nosso Deus é um Deus bom, que se nós temos fé, nós colocamos em prática a palavra de Deus, nós vamos viver os melhores dias nessa terra, nós vamos receber tudo aquilo que nós desejamos, que nós buscamos, profetizar dias melhores, profetizar as melhores coisas para nossas vidas. E a própria palavra fala que se a gente pede, a gente vai receber. Só que existem orações que não são atendidas. Às vezes nós pedimos algo, nós clamamos tanto por alguma coisa e nós não somos atendidos. Nós buscamos tanto algo e isso não acontece. Então quando nossa oração não é atendida, quando nosso clamor não é atendido, a gente se sente vazio. Oh, Deus não está me escutando, me sinto tão vazio. Deus não está me ouvindo. Às vezes a gente quer tanto uma experiência com Deus, viver o sobrenatural, viver o milagre, nós queremos ver anjos, que eu tenho uma visão de um anjo vindo com uma brasa de fogo, perto de mim, e eu não consigo ver, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Quantas pessoas têm essa experiência, eu ouvi a voz de Deus, eu estou escutando a voz de Deus, eu vi anjo, eu vi os céus abertos. E quando nós não temos uma experiência assim, quando nós não conseguimos ver o anjo, nós nos sentimos vazio. Mas deixa eu falar algo para você. A palavra em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 26 diz assim: assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Amada, a palavra fala que muitas coisas a gente não recebe porque nós não sabemos pedir, nós pedimos de uma forma errada, nós pedimos para o nosso próprio deleite. Então, não é que você está vazio. A palavra fala que o Espírito Santo, ele intercede por nós, porque nós não sabemos orar. Então nós precisamos até nisso pedir ajuda ao Espírito Santo. Espírito Santo nos ensina a orar, Espírito Santo nos ensina a conversar com o Pai. Guia minhas palavras, guia o meu pensamento, guia o meu coração. Então existem coisas que nós vamos pedir e nós não vamos receber.
Nós vamos clamar tanto por algo e parece que nós não vamos ser atendidos. Mas não se preocupe, não é que você está vazio. Talvez é a forma errada, talvez você não está num propósito certo, talvez não é o tempo certo. Talvez você vai receber sim, mas não é para agora. Talvez Deus tenha algo para você, mas não neste tempo. A própria palavra fala que os pensamentos de Deus são maiores, os pensamentos de Deus são melhores que o nosso, o caminho dele é melhor que o nosso. Então não é que você está vazio. Talvez você está orando de uma forma errada. Então que você entenda isso. E quando vem essa pergunta, eu estou tão vazio porque eu pedi tanto algo para Deus e Ele não me escutou. Espere. Talvez não é este propósito, talvez não é esse pedido que eu preciso fazer. Amém? O segundo ponto que às vezes nos faz nos questionar de estarmos vazios, e eu quero trazer um exemplo disso. Moisés, quando ele envia os 12 espias para a terra, para olhar como que é a terra, para olhar os moradores, ele envia 12 homens. E não eram qualquer homens, eram os líderes de suas tribos, eram pessoas de grande referência. E 10 deles voltam e olha o que eles falam. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles nós nos sentimos tão pequenos como gafanhotos, e para eles também parecíamos gafanhotos. Amado, entenda algo. Naquela época, quando os espias eram presos, eles eram até mortos quando eles eram pegos. Porque eram de outra tribo, às vezes vinham espiar para entrarem numa guerra. Então se eles foram até a terra, mas com certeza, aqueles gigantes não olharam, não viram eles. Eles estavam escondidos, eles estavam observando a terra. Só que eles chegam para Moisés e falam assim: ei, nós somos como gafanhotos, e aos nossos olhos e aos olhos deles. Amado, algo que nos deixa pensar que nós estamos vazios é a maneira que nós olhamos para nós mesmos. Às vezes você olha para você e você se sente tão imundo, tão pequeno, tão insignificante. Eu não sou nada, eu não posso nada, eu não consigo fazer nada. Talvez a maneira que você olha para você, isso te faça se sentir vazio. E eu quero desafiar você a partir de hoje a começar a olhar para a sua vida da maneira que Cristo olhou para você. Cristo olhou com os olhos de amor, Cristo olhou um potencial muito grande. Até mesmo antes da tua mãe e teu pai projetar você, até mesmo de você vir à existência, Deus já tinha escrito um projeto para a sua vida. Então que você comece a olhar os projetos que Deus tem para você. Não comece a olhar a sua vida com o teu passado, ou com aquilo que você viveu até hoje, olhando com os seus próprios olhos. Somente as suas dificuldades, somente os teus erros, somente os teus pecados. Mas comece a olhar a maneira que Deus olhou para você, com os olhos de amor, e vendo que existe sim algo preparado para você. Então quando essa pergunta vir, estou tão vazio, eu me sinto tão vazio, você deve fazer uma outra pergunta: por que eu estou sentindo vazio? É porque algo que eu pedi não recebi? Ou porque a maneira que eu estou olhando para mim mesmo está errada? Olha que a palavra fala: o que ninguém nunca viu nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Amado, não entrou na mente humana, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus projetou, aquilo que Deus desenhou, aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para aqueles que o amam. Então que você viva com intensidade a palavra de Deus, que você viva com intensidade a vida de Cristo, e que esse vazio que você possa estar sentindo, ele venha sumir, e que você venha trazer Cristo para dentro do seu coração, que o Espírito Santo guie a sua mente, o seu coração, e que você viva a totalidade da presença de Deus. Amém? Deus te abençoe, que você tenha um ótimo final de semana, uma ótima semana, e que o Pai venha te encher, e esse vazio nunca mais tome conta da sua mente e do seu coração. Amém? Deus abençoe.